oramos conforme a tua palavra. A um Deus ao qual nós sabemos que existe, a um Deus que está vivo, a um Deus que fica contente com a nossa fé, a um Deus que vê a atitude em nosso coração quando trazemos, assim como Abel, o melhor, as primícias para ti. E nós queremos ser notícias tuas nos céus, Deus. Pai, em nome de Jesus, multiplica material, física, economicamente a teu povo. Pai, em nome de Jesus Cristo, tua palavra diz que tu és fiel com aqueles que são fiéis, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que a tua fidelidade seja manifestada. Em nome de Jesus, Pai, que o teu povo, Deus, não tenha carência nem necessidade de nada em nome de Jesus, porque nós creemos em um Deus de pacto, em um Deus que não mente, em um Deus que cumpre as suas promessas, Pai. E por isso, Deus, agradecemos por os dízimos, pelas ofertas aqui depositadas, agradecemos pela vida de cada um, Pai, que com um coração disposto e obediente, Deus, colocou, Senhor, a oferta em teu trono. Agradecemos também por aqueles que não puderam dar, porque tu conheces todas as coisas. Trabalha, Deus, no coração que tenhas que trabalhar e provee para aquele que necessita, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diácono Paulo. As crianças podem ir para a salinha com a professora Diaconisa Mila, aquela senhora ali de azul, minha cor preferida, que tem a bolsa azul. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. No capítulo 3. Para já, só o versículo 7. Que diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é, o quê? Nascer de novo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. E queremos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Deus. Senhor, se Tu não falas conosco, de onde ouviremos, Senhor? Quem nos tem palavras de vida eterna, Deus? Espírito Santo, fala à Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cala toda a filosofia humana e vem com a Tua palavra celestial, Deus. Coloca em nossos corações, Senhor, a Tua semente, a semente do Teu Evangelho, e encontra em nós, ó Deus, uma terra fértil em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Deus, opera neste dia e nos traz o refrigério da nossa alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz a Tua palavra que nos conforta, que nos exorta. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala, Espírito Santo, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, nós falamos aqui nesse versículo 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo, ou nascer novamente. Nós vamos falar hoje sobre o termo nascer de novo. Acho que toda a gente que está aqui sabe o que significa nascer de novo. E se eu perguntar o que é nascer de novo, eu tenho a impressão de que todos saberão dar uma resposta
uns mais precisas, outros menos precisas, mas eu tenho a certeza que nenhum errará feio numa resposta como essa, que é o que o Senhor Jesus Cristo disse que era necessário para nós, né? Então, a mensagem de hoje, não esperem lá grandes coisas, porque vamos falar num assunto que nós já conhecemos. Não vou trazer nada de muito novo. Quero falar novamente sobre nascer de novo. Mas eu quero também aproveitar, falando sobre o novo nascimento, eu quero sintetizar esse conhecimento que nós já temos e tentar avançar para um desenvolvimento pessoal dentro dessa questão do nascer de novo. Creio que todos nós já experimentamos o novo nascimento, mas precisamos ainda um pouco mais de alguma coisa, nos tornando seres humanos melhores, cristãos melhores, filhos de Deus melhores. Amém? Então Jesus Cristo, ele diz para Nicodemos, olha, Nicodemos era um mestre em Israel. E Jesus Cristo diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Jesus Cristo não diz nessa palavra que é uma possibilidade, que haja uma possibilidade. Jesus Cristo não dá olha, se calhar vocês vão nascer de novo. Jesus Cristo não deixa entendido que seria alguma coisa que nós poderíamos ou não experimentar, como é o caso do batismo no Espírito Santo. O nascer de novo não é algo que eu possa acreditar ou desacreditar, dependendo da igreja que eu faça parte, ou da doutrina da igreja que eu faça parte. Não tem nada a ver com isso, né? Se fala em línguas, se não fala em línguas, o problema da sua igreja de acreditar ou de não acreditar, de você que acreditar ou não acreditar, de receber ou de não receber. Mas Jesus Cristo utilizou a palavra é necessário. É necessário que nasça de novo. Em latim é uma condição sine qua non, é um termo jurídico utilizado. Necessário, sem o qual não é possível. No versículo adiante, no versículo 7, versículo 10, Versículo 7, necessário vos é nascer de novo. E ele diz que, vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, aquele homem conhecia das coisas de Israel, conhecia da lei de Israel, conhecia das coisas de Cristo, e Cristo, quando fala uma condição sem a qual não é possível herdar, que Jesus já tinha falado antes, então, sem nascer de novo, não é possível herdar o reino de Deus. E aquele homem que julgava entrar no reino de Deus, porque era mestre em Israel, julgava fazer a vontade de Deus, porque era mestre em Israel, não conhecia essa condição do nascer de novo. E pergunta: e como é que é isso? Como é que se dá essa questão? E o que é interessante, o próprio Jesus Cristo diz: tu és mestre em Israel e não sabe isso. E eu imagino que todos aqui entendam o que significa nascer de novo, né? E até porque o ano passado eu escrevi um livro que fala sobre a nossa condição como novo nascimento. E até um dos possíveis nomes do livro, antes de ser O que é o homem, era o nascer de novo. Só eu e a pastora Maria achamos que não seria um título
muito sugestivo. Nascer de novo, eu já sei o que é nascer de novo. Porque, teoricamente, nós já sabemos o que é o nascer de novo. A gente já vem tão com esse evangeliquez na nossa mente que todo mundo, eu já nasci de novo. No dia, em que momento você nasceu de novo? No dia que eu me batizei, no dia que eu aceitei Jesus. Cada um tem uma concepção do que seja nascer de novo. E na verdade, e quando eu escrevi o livro, era justamente porque eu sabia que muita gente sabia que tinha nascido de novo, porém eu não conseguia enxergar um novo nascimento nas pessoas. Durante esse tempo que eu tenho com Cristo, eu já vi muitos disso, não é exclusivo de Portugal. Eu tenho aí pouco tempo aqui em Portugal em relação à minha vida cristã. E durante muito tempo eu já vi muita gente que necessitava nascer de novo. Porque está tão impregnado do evangeliquez, dessa nova linguagem dos evangélicos. Deus conhece meu coração. É Deus falando, fazer a vontade de Deus. Então, toda essa linguagem evangélica que a gente fala, porque vemos e ouvimos os nossos irmãos falando, não sabemos nem do que é que se trata. E uma delas é essa de nascer de novo. Né? Então, todos os que compraram o meu livro o ano passado, né? Muitos dos que compraram por amor, por gratidão, né? Por dar esse apoio ao João Paulo, né? Mas alguns eu sei que nem leram, nem abriram para ler a primeira página. Se eu perguntar quem escreveu o prefácio do meu livro, eu tenho certeza que algumas pessoas aqui não vão saber responder, porque nem leu o prefácio. Quando eu perguntar, você responde, viu? Aí o que acontece? Aí agora, os outros que viram, eita, Maria escreveu, vão tudo lá chegar em casa e vão ler, vão abrir para ler o prefácio da pastora Maria. Mas até porque o primeiro capítulo, que é filosófico, é muito chato de ler, é chatíssimo de ler. Então eu digo sempre, pula o primeiro capítulo e vai para o segundo e diante, que está melhorzinho, que está melhorzinho. Mas eu ainda coloquei umas figurinhas que era para ajudar aqueles que não conseguem ler. Tem lá umas figurinhas que eu mesmo desenhei, que é para ajudar, que é para a pessoa depois não dizer, não, é um livro chato, maçante, não consigo ler. Tem umas figurinhas que pelo menos você ri. Pelo menos, se não da figura, do meu desenho, da minha falta de coordenação motora para esses desenhos. Mas enfim, então aí aquele livro fala exatamente de como nascer de novo. Se é que existe uma possibilidade de um manual, mas para que o homem se entenda. Porque a pessoa que não se entende é complicada. A pessoa que não sabe o que quer, não sabe para onde vai. A pessoa que não sabe para onde vai, não vai chegar a lugar nenhum na vida. Se a pessoa não se entende, eu é que vou entender, eu é que não vou entender. Então a pessoa primeiro se entende, se coloca no eixo, para depois a gente tentar resolver as coisas. Mas esse livro mostra exatamente quem nós somos, por isso que o livro chama-se O que é o Homem. Mostra quem nós somos, e que nós somos corpo, alma e espírito, e o que isso significa. São 3 características do homem. O homem é uma tríade, o corpo, alma e espírito, e os 3 têm atuações e vontades diferentes dentro de nós. E esses 3... Alguém nesses 3 decidem e algum dos 3 tem que tomar decisões e é o que gera o resultado de nossas vidas. E é por isso que esse livro explica mais ou menos essa questão. E voltando agora aqui para o que Jesus Cristo estava dizendo, Jesus Cristo foi um grande mestre. E o que mais Jesus Cristo, a coisa fantástica de Jesus Cristo, a forma fantástica de Jesus Cristo ensinar, é que Jesus Cristo ele usava coisas do cotidiano. Ele pegava assuntos que eram difíceis. Como é que eu vou explicar todo o cristianismo para as pessoas? Ou seja, o cristianismo não, porque Cristo não veio fundar cristianismo nenhum. Né? Como é que eu vou explicar para esse povo, já tão enraizado com a doutrina e com as leis, tal... E como é que eu vou explicar para esse povo os meus conceitos divinos agora, a partir de agora, para esse povo? Então, Jesus Cristo, ele utiliza aquilo que o povo conhecia. Jesus Cristo ele usa parábolas, ele usa comparações, ele usa analogias, mas sempre com coisas que o povo conhecia. Era corriqueiro daquela nação.
Então, quando a gente conhece a cultura judaica, quando a gente conhece a cultura de Israel, nós passamos a conhecer e abre-se a nossa mente para as coisas de Cristo, para as coisas que Cristo falou, porque automaticamente aquele povo sabia o que Jesus Cristo estava falando quando ele falava, utilizando aqueles termos. Então, quando Jesus Cristo fala sobre novo nascimento, ele está dizendo para Nicodemos. Ele está falando para uma nação, olha que interessante, Jesus Cristo está falando, usou o termo novo nascimento, para uma nação que tem o nascimento, ou seja, a criança, né, como sendo a herança do Senhor. Uma nação que não ter filhos era sinônimo de maldição. Deus fechou a madre, vamos orar que tem que ter filho. Nessa família tem que ter filho. A coisa tem que ter filho. Então, numa nação em que o nascimento era comum, desejado e almejado, porque era a herança do Senhor, e quanto mais filhos você tinha, mais herança você tinha, né, do Senhor. E ele chega para um homem que sabia o que era isso, e diz que esse é um novo nascimento. Então ele está dizendo, está falando, usando mais um termo que as pessoas sabem, o que era nascimento. Sabia criar filhos. O povo sabia criar os judeuzinhos. Então, tinha doutrinas, inclusive da Bíblia, que ensinava a criar os filhos. Então, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Jesus está falando daquilo que as pessoas estavam conhecendo, né? Mas o que é um nascimento, então? Para que a gente entenda o que é um novo nascimento. O que é nascer uma nova criatura? Nós já sabemos, nascer uma criatura, independente de ser nova, né? Uma criatura. Você deu à luz. E o que é isso que você carregou dentro da sua barriga e agora carrega em suas mãos? O que é esse ser pequenininho que chora de madrugada pedindo leite? Quem é esse ser feio que dói? Mas se você disser isso à mãe, ela te mata. Ela te mata. Né? E quem é esse? O que é esse ser? Né? Então, entender esse nascimento, entender o que significa uma vida, entender o que significa uma criança, né? Uma nova vida, um novo ser, faz parte do que nós podemos entender um pouco mais sobre o novo nascimento, sobre nós, como novos nascidos, como cristãos, né? Como novos cristãos. Então, a primeira coisa, e eu explico isso no meu livro, é que quando um bebê nasce, ele traz consigo os códigos genéticos, né, e as características físicas dos pais. É tanto que você olha e você diz logo, saiu a mãe, saiu ao pai. Né? Lá no Brasil usamos a expressão puxou a mãe, puxou o pai. Né? Por quê? Porque o bebê traz as características físicas, genéticas do pai e da mãe. E também alguns traços psicológicos do pai e da mãe. Trazem alguns traços psicológicos que esses traços, eles não vão definir quem é o seu filho. Eles não vão definir o caráter do seu filho, jamais. São pequenos traços que você olha quando a forma da criança deitar, você diz assim, olha, deitou igual o pai. Eita, deita igual a mãe. Gosta de travesseiro igual o pai. Ah, não gosta de travesseiro igual a mãe. Eita, se esparrama na cama que nem o pai. Ah, grita que nem a mãe. Né? Então, traz alguns, mas isso não define o caráter do filho. O que que define o caráter do filho? O que que define quem vai ser o seu filho? Quem define isso? Quem define isso? O meio em que os filhos crescem. Isso não é somente eu que digo, agora para vocês. Isso a filosofia, a psicanálise, Freud disse isso na psicanálise, né, que os filhos são, eu explico isso também lá no meu livro, os filhos são frutos, o resultado, um filho, você, é o resultado das informações que você recebeu durante a sua infância. E Freud vai um pouco mais longe e diz que isso é somente durante a infância. A infância, o que você aprendeu durante a infância vai definir o seu caráter. Alguns dizem
que a formação do caráter do homem se dá até os 31 anos. Depois dos 31 anos, o máximo que o homem faz, o ser humano faz, é acumular conhecimento, né? A mudança de caráter já não vai mais adiante. Então, ou seja, cada um de nós somos hoje, ou fomos, o resultado daquilo da criação que nós recebemos do nosso pai. Não necessariamente o nosso pai ou a nossa mãe. Não necessariamente. O pai e a mãe não definem quem são as crianças. Um pai ladrão pode não ter um filho ladrão. Um pai ou uma mãe da vida não necessariamente terá um filho da vida. Mas como é que eu posso dizer? A possibilidade de um filho de ladrão ser um ladrãozinho é grande, se ele for criado e ele for exercitado para aquilo. Se ele for viver em meio àquilo e foi ensinado aquilo, porque apesar de haver ainda muitos pais que são errados, tendem, muitos deles sem sucesso, a ensinar coisas certas aos filhos, né? Querem que os filhos não sigam a sua carreira, né, entre aspas, né? E então fazem tudo pelo filho. Mas enfim, o que define isso, como eu estou dizendo, não sou eu que digo, a psicanálise, a psiquiatria, a psicologia diz isso também, concorda comigo. Recentemente saiu um estudo dizendo que também, essa semana passada, foi publicado um artigo dizendo que o homossexualismo também é resultado do meio, né? Um artigo científico agora publicado dizendo que, ainda que haja na genética do homem uma predisposição ao homossexualismo, ele só vai ser despontado dependendo do meio, dependendo da criação. Eu disse isso o ano passado, ninguém publicou meu livro na revista. Ninguém anunciou isso no jornal. Aí depois vem a Universidade dos Estados Unidos, publica, sai em todos os jornais. Pronto. Mas era exatamente isso. Então, a Bíblia também diz isso. Qual o versículo que diz isso? Ensina. Ensina o teu filho, ou ensina a criança, ou ensina o menino no caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, não se apartará dele. A Bíblia, Deus diz na própria palavra dele, que é durante a infância que é a formação do caráter. Quer dizer, e na Bíblia diz isso em Salmos, antes de surgir o primeiro filósofo. A Bíblia diz isso, não existia nem psicólogo na época. O primeiro filósofo veio surgir 300 anos antes de Cristo. 300 anos antes de Cristo. Surgiu a filosofia. 300, 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, Salmos foi escrito antes, muito antes. Sim, Provérbio. Foi escrito muito, que foi mesmo, Salomão. Muito antes. Então o que acontece? A Bíblia diz para nós também que a formação do seu caráter se deu na infância. Na infância. Se deu logo depois do seu nascimento. Porque antes do seu nascimento, nada está predestinado. Ninguém nasce predestinado para ser ladrão, ninguém nasce predestinado para ser presidente dos Estados Unidos, ninguém nasce para ser Bin Laden, ninguém nasce para ser Dilma Rousseff, né? Essas coisas vão se formando a partir do meio. Agora, é tão interessante que a psicanálise também diz que a mudança do caráter depois de velho só ocorre se houver alguma ruptura muito forte.
Se há uma ruptura muito forte, se há um evento catastrófico, então haverá uma mudança de caráter. Senão, o ladrão vai continuar a roubar, não adianta colocar num presídio, vai continuar a roubar, não adianta colocar num sistema de recuperação de criminosos, vai continuar a roubar na primeira oportunidade. O mentiroso vai continuar a mentir, da mesma forma que o justo continuará fazendo justiça, o bom continuará fazendo bondade, até que alguma coisa catastrófica aconteça e mude ali, na sua mentalidade, um problema que pare isso e faça com que a pessoa volte a caminhar em outros caminhos. E é por isso que as pessoas que têm desvio de caráter, os psicólogos vão procurar na infância ou vão procurar em algum momento da sua vida aquilo que levou aquela pessoa a ter aquela ruptura, a ter aquele problema que gerou o que a pessoa se tornou hoje. Né? Então, a maioria dos psicólogos tenta procurar e tentar sarar a ferida a partir daquele momento, daquele evento catastrófico que houve, para que haja uma mudança de caráter na vida das pessoas. Senão, as coisas vão continuar da mesma forma. Né? Aquele que rouba continua roubando, aquele que mata continua matando. Né? Eu tive uma experiência, acho que há 2 anos, eu fazendo curso de teatro, e nesse curso de teatro nós tivemos uma participação de umas presidiárias lá do Porto. E no intervalo estava conversando com uma delas, e eu perguntei para elas, e ela tinha até filhos, e eu disse, e eles brincam, que ela estava uma delas estava com um sapato muito bonito, só que estava com um sapato extremamente novo de uma forma e o outro era outro par. Não eram o mesmo par, era um roxo e um amarelo. Era uma coisa assim, mas estava até bonito. Então a gente brincando olhou para ela e disse assim, que sapato é esse? Aí ela disse, é que eu roubei de um e esse aqui eu roubei de outro. Isso a gente ficou chocado. A gente ficou chocado. Ela começou a rir e disse, eu estou brincando. É que é moda agora, eu uso um e eu uso o outro. Ou seja, mas ela tirou brincadeira com aquilo. E a outra nós perguntamos assim, e então, fulaninha, e teu tempo está acabando, tu vais entrar agora para ir para casa, tal, na condicional, não sei como é que chama aqui, mas que já pode ir para casa, mas ainda está preso, mas ainda pode ir para casa, tal, e então, e vais fazer besteira de novo? Ela disse, se eu precisar, vou. Se eu precisar, vou. E eu olhei assim, assustado para ela, porque fui eu que fiz a pergunta, fiquei olhando assim para ela, assustado, e ela disse, se eu precisar roubar, eu vou roubar, não vou ver meu filho chorando. E assim, não existe sistema penitenciário que resolva a vida daqueles que nasceram dessa forma. Que nasceram não, que foram criados assim. Claro que no meio do caminho ela pode ter esse desvio de comportamento ocasionado por algum trauma na infância, ou algum trauma em outro momento. Pode ser que os pais nem tenham ensinado a ser assim, apesar de que é uma teoria minha, eu sempre acho que os pais são responsáveis tanto pelo sucesso, quanto por tudo que o filho, eu não quero usar outras palavras, né? Mas assim, seja lá o que aconteceu com o seu filho, eu creio que os pais são quase 100% responsáveis, seja por educação demais, seja por omissão. Mas eu sempre acho, tanto seja para o filho que dá orgulho aos pais, quanto seja para aqueles que não dão orgulho nenhum aos pais. Aos pais eu creio que tem sempre uma parcela. Isso sou eu que digo, não é ninguém que está dizendo. Eu respondo pelas minhas palavras. Mas eu acho que sim. Então, mas por que eu estou falando isso? É claro que para que a gente possa entender quanto o homem, quanto o ser humano, ele é complexo, né, em todas as suas áreas. Ou seja, criar uma criança não é fácil. Porque dar alimento é fácil. Trabalhar para que tenha alimento é fácil. Mas torná-la gente de bem é complicado.
É complicado. Digo isso porque eu nunca criei nenhum. E talvez seja esse o meu trauma, o meu medo, que quando eu penso em filhos eu começo a tremer. Mas é mais ou menos isso, porque eu imagino quão complicado é você formar o seu filho ao ponto de ver na idade adulta uma pessoa com um caráter, né, e você se orgulhar de ter um filho, de ter ter criado uma pessoa daquele jeito, né? Então isso que é muito importante. Mas por isso a complexidade de nós, que nós somos. E o quanto nós devemos aos nossos pais, ou pelo menos, se não aos nossos pais, ao meio em que nós vivemos. As escolas que nós tivemos, as amizades que nós tivemos, a cidade que nós moramos, os vizinhos que nós tivemos, tudo bem. Né? E isso porque, eu já falei aqui, essa complexidade toda é porque o homem tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. E o espírito diz, o Senhor Jesus Cristo está pronto, mas a carne é fraca e fica a alma ali no meio sem saber muito o que fazer. A alma tem os seus desejos, tem as suas vontades, a carne tem as suas vontades e o espírito é aquele que vai nos dizer o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, alinhado com a vontade de Deus. E se a nossa carne não der ouvido ao espírito, se a nossa alma não decide por isso, nós acabamos dando lugar à carne ao invés de dar lugar ao espírito. Então, dentro de nós vai haver essa luta que o apóstolo Paulo fala, que a nossa carne luta contra o espírito. Não sei o que digo, é o apóstolo Paulo. Então, dentro dessa complexidade desse ser que nós somos, ou que estamos em formação. Né? E se nós somos resultados dessas decisões, né? Das decisões que nós tomamos, porque nós pensamos, e então nós tomamos decisão, e o nosso caráter vai ser medido de acordo com as decisões que nós tomamos. As pessoas vão olhar para nós e vai ver que a nossa decisão, que é o que nós fizemos, que o que nós dissemos, que o que nós operamos ali, faz parte do nosso caráter. Se nós roubamos, somos mau caráter. Não é isso? Falei alguma coisa de estranho? Não. É exatamente isso, certo? Agora, o que eu quero chamar a atenção, falei tudo isso aqui, conversei com tudo isso aqui, é porque Jesus Cristo, ele fala de um novo nascimento. Aí, estando nós, todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, na idade adulta, ou seja, todos nós já passamos, com exceção dos que estão dormindo, dos que estão lá atrás, já passamos pela infância, uns há muito tempo, outros há pouco tempo, né? Como eu. Faz pouco tempo que deixei a infância. E aí, Cristo nos chama, nós, a morrermos, para que nasça de novo. Ou seja, quando Cristo fala em nascer de novo, ele fala num ser humano que vai começar a ter a sua infância. Ou seja, Cristo está falando que a partir do momento em que você se encontra com Ele, e esse é o evento traumático, que vai mudar o teu psíquico todo, vai mudar a tua condição psicológica, para que você, a partir de agora, como tendo um novo nascimento, está na sua infância, e agora você vai receber as instruções, e o meio em que você vive vai contribuir para quem você é, para quem você vai ser, para a formação do teu caráter. Então, quando Jesus Cristo fala que necessário vos é nascer de novo, Jesus Cristo está dizendo a você que é necessário que o seu caráter seja transformado. Com o seu caráter do mundo, você não vai herdar os céus. Você não vai entrar nos céus. Com o seu caráter, do que você teve na sua infância sem Cristo, você não consegue nada. Então, o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos, e está dizendo para nós, é que nós precisamos, a partir do momento em que o evento traumático ocorre na nossa vida, e vamos ver agora uma mudança de caráter nossa,
E aquele que roubava, não roube mais. E aquele que furtava, não furte mais. E aquele que matava, não mate mais. Por quê? Porque o velho homem, com todas as suas mazelas, morreu. E agora nasce em cada um de nós um novo homem, uma nova criatura. E a partir de agora, a nossa conduta, ou seja, a nossa formação, vai ser outra. E a formação do nosso caráter, até atingir a maioridade espiritual, isso não tem idade, como acontece conosco. Atingimos a maioridade aos 18 anos. Não? Você pode atingir a maioridade, dizem que, outro estudo que fala acerca do comportamento, a diferença do comportamento entre homens e mulheres. E esse estudo estava tentando comprovar que, essa história de que as mulheres evoluem, ou seja, crescem mais rápido ou primeiro do que os homens, é uma mentira, entre aspas. Os dois possuem o mesmo desenvolvimento psíquico. A mulher aos 12 anos é para ter o cérebro de um homem de 12 anos. Agora, qual é o problema? Quem é que interfere, Isa, nisso? A mãe. Porque quando a mãe tem uma filha, aos 12 anos ela já está lavando casa, lavando prato, varrendo casa, e o filho está jogando videogame. Porque o homem não pode fazer isso. A mãe dá responsabilidades primeiras à mulher e não ao homem. Por isso que as mulheres têm um desenvolvimento precoce em relação aos homens. E eu me lembro muito bem disso, porque quando a minha irmã tinha 15 anos, 14 anos, por aí, ela nos levava até, eu podia ir com ela ao shopping, apesar deles não gostarem muito de ir, mas a minha irmã aos 14 anos ia para o shopping sozinha, a pastora Maria aos 15 ia para o shopping sozinha, para todo canto sozinho. Eu aos 15 anos ainda estava com minha mãe me levando à escola. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A culpa é de quem? A culpa é de quem? Não é da mãe, não, da sogra dele. Mas é verdade. É verdade. Quer dizer, o primeiro dia, a diferença de idade de mim para a pastora Maria é muito pouca. Não parece que eu tenho uns 10 anos de diferença, menos que ela. Mas a gente é muito pouca. Mas a primeiro dia que eu fui conseguir isso, porque eu ia para a escola, a gente estudava junto, então eu ia com ela para a escola, não tinha problema. E eu me lembro, aos 13 anos de idade, vinha uma senhora me buscar. A mulher que trabalhava lá em casa, ela que vinha me buscar. Quando a pastora Maria não estava na escola, ela vinha me buscar. Eu tinha 13 anos isso. Pois é. E a escola ficava perto da minha casa, porque a gente ia andando. Quer dizer, observe, aí agora, nós nascemos de novo, mas agora com uma característica, nós somos adultos e responsáveis por nós mesmos. Nós somos adultos e responsáveis por nós mesmos. Ou seja, nós somos, hoje, como cristãos nascidos de novo, nós somos o nosso pai e a nossa mãe. Nós é que decidimos a nossa influência, aquilo que vai nos influenciar. Nós é que decidimos agora. Porque agora nós temos a capacidade de escolher o que é que nós vamos fazer e o que é que nós não vamos fazer. Nós temos a capacidade agora de decidir o que é que nós vamos ouvir e o que é que nós não vamos ouvir. Nós temos a capacidade de saber o que é que nós, onde nós entramos e onde nós não entramos. De onde nós vamos e onde nós não vamos. Amém? Deixa eu beber água aqui. Aí Cristo diz: nós temos um novo nascimento. E como um novo nascimento,
nós temos a possibilidade de conduzir a nossa nova vida, o nosso novo caráter. Nós, a partir de agora, como novos nascidos, o meio em que nós vivemos, da mesma forma que foi quando eram crianças, estamos passando por uma nova infância. E agora depende de nós o que é que nós vamos ser ou como será o nosso caráter, o caráter cristão. E esse é o grande desafio do homem, porque a criança pode ser culpado pelos pais, pode botar a culpa nos pais. Ah, meu pai não ligava para mim. Ah, meu pai não sei o que lá. Tá, ok. Seu pai não agiu com você, seu pai não pagou uma escola boa para você, seu pai não fez nada para você, seu pai não... Tudo bem, ok. Mas e agora? Que você é responsável por si. E está passando pela infância. E é hora de coordenar a tua infância. Qual é o teu problema agora? Quem é o responsável agora pela tua falta de caráter? Quem é responsável agora pela tua falta de condutas morais? Quem é o responsável agora pela tua maneira de ser e de agir? Vai continuar culpando os teus pais? Vai continuar culpando a tua infância? Vai continuar culpando? Não. Agora, nós somos atores da nossa própria vida. Agora nós somos aqueles que coordenam a nossa vida. E quando eu falo isso, não quero tirar, obviamente, o agir do Espírito Santo. Mas é que o Espírito Santo também não age em nós se nós não o deixamos agir. Se nós não permitimos a operação do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo e todas as coisas que acompanham o nascimento. Por isso o apóstolo Paulo entende isso muito bem, claro, e ele diz, olha, filhinhos, com leite vos criei. Por quê? Porque vocês não podem um alimento mais sólido. E o apóstolo Paulo sabia que durante a nossa fase de crescimento, nós teremos as devidas, o alimento correto e as coisas corretas para nos alimentarmos. Então, o salmista Davi, ele também sabe isso, que ele fez uma oração do Salmo 51, no momento, segundo alguns, depois que ele havia adulterado e o filho havia morrido. Ele diz no Salmo 51, versículo 9 e 10, uma parte do 9 ao 10, ele diz assim, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, ou algumas traduções, inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha, é claro que eu também explico isso no meu livro, eu já falei aqui diversas vezes, que o coração ele é o centro das emoções. É o que hoje nós podemos trocar pela palavra mente. Só que quem traduziu a Bíblia decidiu colocar coração porque fica uma passagem mais bonita, né? E cria em mim, ó Deus, uma mente pura. Era essa a expressão que deveria ter sido utilizada. Cria em mim, Senhor. Criar uma mente pura. Criar. E em hebraico a mesma palavra, bará, é a mesma palavra utilizada lá em Gênesis. E no princípio criou Deus, Bereshit bará. Ou seja, criou a mesma criação, a criação do nada. Cria em mim uma mente pura. Ou seja, o que Deus está falando aqui é uma renovação completa, não é uma reutilização, um reuso, uma reciclagem da sua mente. Não. Deus vai criar, criar uma mente nova. Uma mente nova. E dentro dessa mente nova, Ele cria junto conosco, Ele renova, que aí já Ele não pode criar, Ele renova
o espírito inabalável. Um espírito reto, um espírito inabalável. Então o salmista, depois de pedir perdão a Deus pelas suas iniquidades, pedir que lave todas as suas iniquidades, e é aí que ele diz que vai ficar mais branco mais do que a neve, ele diz exatamente: renova, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque um crente sem coração puro, meu Deus, não nasceu de novo. Crente com coração perverso, não nasceu de novo. E quando a gente fala em mudança de caráter no novo nascimento, eu estou querendo falar aqui numa coisa que o apóstolo Paulo fala acerca de Jesus Cristo, e se nós temos que ter a mente de Cristo, temos que aprender sobre Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses, se não me engano, que Jesus Cristo, Filipenses 2, do 7 ao 8, ele diz que Jesus Cristo esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo esvaziou-se. Por que Jesus Cristo esvaziou-se de si? Por que Jesus Cristo esvaziou-se de si? Porque Deus prometeu, disse assim: vai lá, meu filho, olha, fazer o seguinte, você vai se esvaziar de você e no final eu vou te dar uma recompensa, tá bem? Aí Jesus Cristo olhou para Deus e disse: tá certo, pai, eu vou lá embaixo, vou me esvaziar. Não! Ele decidiu fazer isso. E qual era o resultado disso? Era algum benefício para Cristo? Não! Benefício para nós. Jesus Cristo ia continuar sendo Deus por toda a eternidade e nós é que íamos continuar do jeito que somos. Ele decidiu, não porque isso servia de alguma coisa para ele. A vontade dele não era porque era alguma coisa para ele, ninguém prometeu nada a ele. E aí a gente fala da formação, quero pegar isso, puxar para a formação do nosso caráter. Já para concluir. Ele esvaziou-se de si mesmo. E eu tenho falado aqui diversas outras vezes, em diversas outras pregações, que o nosso caráter, de um caráter cristão, e a moral de um cristão, ela tem que ser mais elevada do que a moral humana, do que a moral do mundo. Esse novo nascimento tem que produzir em nós, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós condutas e atitudes com uma moral mais elevada do que a moral do mundo. Quando a pessoa olha para nós e vê nós fofoqueiros, e vê nós mesquinhos, e vê nós... Que moral é essa? Que novo nascimento é esse? Porque se o meio, se o nosso aquilo que nós, o meio em que nós estamos inseridos durante a nossa infância em Cristo, vai conduzir a nós a sermos cristãos com um caráter elevado, o que é que nós estamos consumindo, o que é que nós estamos aprendendo, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, uma vez que agora não é mais os nossos pais responsáveis por isso, somos nós responsáveis por isso. O que é que nós estamos fazendo? Qual é a dificuldade de ter um caráter elevado? Qual é a dificuldade de ter pelo menos um caráter? Qual é a dificuldade de ter uma moral, de ser um ser moral? Deus é um Deus moral. Uma das características de Deus é a sua moralidade. Aí eu quero puxar para essa questão do esvaziamento. O que é que o esvaziamento tem a ver com a moralidade, João Paulo? Puxa aí que eu não estou conseguindo chegar lá não, eu vou puxar. É que se você não se esvaziar de si, não se esvaziar do velho homem, se esse homem não morrer, você jamais vai ter um novo caráter, porque as suas condições, os dos seus pensamentos, ainda vão ser do tempo de outrora, do tempo sem Cristo. A mentalidade sua ainda vai ser, porque Cristo não vai fazer uma lavagem cerebral na sua mente. Você não vai dormir e no dia seguinte vai dizer: ah, quem sou? Oi? Não. Então é uma luta sua com você mesmo, é uma luta minha comigo mesmo. Todo dia de manhã, quando o rato aparece em cima da minha cama, ou do meu teto, do meu telhado, e fica fazendo rock, 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 rock. De 2 horas da manhã, eu digo, eu podia aproveitar que estou acordado para orar. Mas eu estou com tanto sono. É melhor tirar o rato lá de cima.
E no dia seguinte, comover 2 horas da manhã, mandar mensagem para o pastor Tiago, para Rian, para todo mundo, que tem um rato na laje. Liguei para todo mundo, tirei todo mundo. Tiramos o rato, não. Fizemos barulho para o rato fugiu. E nós fomos dormir. Podia ter sido uma vigília. Podia ter sido uma mini vigília às 2 horas da manhã. Mas não, eu estava cheio de mim mesmo. Né? Não esvaziei de mim. Isso é uma luta. Minha comigo mesmo, é uma luta sua. Mas quem tem que vencer é o seu novo caráter? Quem tem que vencer é o seu caráter cristão? Vocês estão entendendo isso? Eu não quero que você saia daqui sem entender isso. E aí eu falo mais uma vez. Sabe, existe só para encerrar, 2 características da moral que eu quero que fixe na nossa mente bastante, saindo daqui com essa moral fixada na nossa mente. A moral cristã, a moral teológica, dentro da teologia nós estudamos também moral, dentro da psicologia também estudamos moral e ética, dentro da psicologia também se estuda moral e ética, dentro da filosofia, dentro da teologia, claro. Em todos os lados, você no mínimo tem ética para tudo que é lado, e principalmente em qualquer profissão que você vai, tem a ética. Tem que saber a ética da sua profissão. E o que é engraçado, porque quando nós falamos em moral, a moral teológica, e é o que nós fazemos, e você vai entender, é que nós seremos ser moral por quê? Por que eu vou fazer o bem? Por que eu vou fazer o que é certo? Por quê? Vou ficar com a cara de vocês. Por quê, João Paulo? Por quê? Por quê? Porque Deus quer. Essa é a moral teológica. Vamos fazer porque Deus quer, porque Deus gosta, porque é bom. Ou seja, se eu tiro Deus da história, acabou minha moral. Isso diz a teologia. Aí tem um filósofo do século XVIII. Ele foi protestante, luterano, mas, segundo dizem, e pelos seus escritos, ele era um cético da religião, apesar de acreditar em Deus. Mas ele era um cético da religião e ele dizia que as pessoas acreditavam na religião por 2 motivos. Né? Ou por medo, ou para ganhar alguma coisa. Então, eram os 2 motivos pelos quais as pessoas seguiam as religiões. E o nome desse homem, desse filósofo, o sobrenome dele é Kant, Immanuel Kant, um alemão. Então, o que acontece é que ele disse que a moral, Immanuel Kant, que não é cristão, é um cristão cético, não sei como é que se define isso. É um cristão que não acredita em religião, mas acredita em Deus. Ele disse que a moral do homem não pode ter, em última análise, ou seja, ter como resposta Deus. Não deveria ter como argumento final Deus. Ou seja, eu não tenho que fazer as coisas boas porque Deus gosta, ou porque não fazer as coisas ruins porque Deus vai me castigar. Ele diz que esse tipo de moral não existe, não deveria existir. E aí é que ele fala da questão do desapego, do esvaziar-se, é que, dentro disso que eu acabei de falar, dentro dessa moral que eu acabei de falar, você tem que fazer porque é correto e porque é assim que tem que fazer. Você não tem que fazer porque Deus, com medo de Deus, ou porque você ama a Deus. Você deve amar o seu irmão porque deve amar o seu irmão, isso é moral. Eu faço o que é certo porque é certo fazer o que é certo.
Eu devo fazer o que é certo, mas quem disse isso foi Kant, João Paulo. Ele não é nem evangélico, não, ele não é. Mas Jesus Cristo disse uma coisa, ou melhor dizendo, o apóstolo Tito, se eu não me engano, disse uma coisa: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O que é que ele está dizendo? A palavra de Deus diz lá, passou uma pessoa com necessidade, se eu não der, se eu não responder à necessidade dessa pessoa, eu não estou pecando. Não estou pecando. Se eu não der uma esmola, eu não estou pecando. Não existe dizendo assim, quem não dá esmola é pecado. Estou em pecado, o irmão pequei hoje, que foi, não dei esmola. Não. Mas ele engloba, dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quer dizer, ele engloba todas as coisas que nós deveríamos fazer, que não tem um sim e um não. E aí é que está a questão. Quando você diz que é sim ou que não, você está vivendo uma religião, uma religiosidade. E é isso que o cristianismo não é. E é isso que Jesus Cristo não quis. E foi contra isso que Jesus Cristo falou contra a blasfêmia dos fariseus. Por quê? Porque os fariseus achavam que estavam fazendo para Deus. E Jesus Cristo chegou para eles e perguntou: é lícito ou não é lícito fazer o bem no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Quer dizer, não é a conduta que eu vou fazer o bem porque eu preciso ganhar alguma coisa de Deus, uma barganha com Deus. E se Deus não me der, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar de ir para a igreja. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer aquilo. Eu estou fazendo tudo tão certo e as coisas não estão dando certo. O que é que eu tenho que fazer? Cristianismo não é isso. A nossa moral é mais elevada. Eu tenho que amar o meu irmão porque eu tenho que amar o meu irmão. Porque o ódio não habita dentro de um cristão. Eu tenho que fazer o bem porque o mal não habita dentro de um cristão. Eu tenho que fugir do pecado porque o pecado não habita dentro do cristão. Vocês estão entendendo? Ou seja, eu tenho que elevar a minha moral e a minha conduta. Agora imagine se um homem do mundo disse uma coisa dessa, se um filósofo cético disse uma coisa dessa, o que nós vamos dizer? E ele diz, a expressão pior dele, é que ele diz que o homem que faz ou que segue uma religião, ou que faz qualquer coisa, pensando numa barganha com Deus, é a pior das criaturas. Eu vou dizimar porque Deus vai me abençoar. Não, eu vou dar só 10%, porque é só 10% que está lá, né? 10% não é 11%, não é 12%. Não, eu vou para a igreja todo domingo, que é porque vai que, né? Jesus Cristo volta e aí eu estou em casa. Não. Essa barganha não pode existir no meio de nós. Eu não vou me comportar bem, porque se eu me comportar mal, minha mãe vai bater em mim. Não é assim mais. Ou seja, quando eu falo em caráter, eu falo de uma mudança radical da nossa mente. E o evento traumático é esse. Eu sou de Cristo hoje. Eu sou de Cristo hoje. E sendo eu de Cristo hoje, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, inclusive a minha mente, inclusive a sua mente. O pecado não pode mais me dominar. O mau caratismo não pode mais me dominar. E eu tenho agora que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar de mim. Não vai derrubar não, Isabel. Eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar da minha mente. Eu tenho que cuidar das minhas condutas. Eu tenho que prestar atenção no como eu vou me comportar para que as pessoas olhem para mim e vejam em mim o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo diz, faltou a palheta agora. Eu sinto dores de parto. Eu sinto novamente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Mulheres, dores de parto. Paulo estava sentindo dores de parto, normal, porque não existia anestesia naquela época. Paulo está sentindo dores de parto, ou seja, é doloroso, até que ele veja em cada um Cristo.
Será que eu olho para a Isa e vejo Cristo? Será que eu olho para o Leandro hoje e vejo Cristo? Será que eu olho para a Laura hoje e vejo Cristo? Será que eu olho para cada um de vocês e vejo Cristo? Será que você tem sofrido dores de parto até que Cristo seja formado em vocês mesmos? Que essa noite seja uma noite de você repensar a sua vida e a sua conduta moral, e principalmente a sua vida com Cristo. Você precisa transformar a sua mente, porque é necessário um novo nascimento, como disse em João, capítulo 3. Versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Condição sine qua non. Nascer de novo. Não adianta vir para a igreja, não adianta se batizar, não adianta professar a Cristo, não adianta dizer que ama a Cristo, não adianta louvar, não adianta nada disso, porque a condição necessária é que você nasça de novo. E o nascimento, e o novo nascimento, ele não ocorre dentro de você, ao ponto de ninguém ver do lado de fora. Ele acontece do lado de dentro de você e jorra para fora. As pessoas veem. As pessoas veem. Amém? Eu quero orar por você. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, Deus nos dá a oportunidade de sermos e de vivermos uma nova vida. De sermos um novo cristão, de sermos uma nova criatura, de sermos uma nova pessoa. Não precisa de nenhum evento traumático. O evento traumático que vai mudar o nosso caráter é entregarmos a nossa vida a Cristo. Entregarmos a nossa mente a Cristo. Entregarmos tudo que nós temos a Cristo e deixar que Cristo forme em nós o seu caráter. E o que eu quero que você ore por você mesmo. E eu quero que nesse momento de oração, você peça a Deus a transformação do seu caráter. E eu quero que você peça a Deus que oriente, toca na tua mente aquilo que você ainda faz de errado. Aquela parte do teu caráter que ainda precisa ser moldado. Eu quero fazer uma oração rápida, mas eu quero que você fixe nisto, para que haja uma transformação verdadeira. E para que Cristo, vindo nos buscar, você não fique. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, eu te agradeço, ó Pai, pela tua santidade, Deus. Porque tu se esvaziasse de si mesmo, Pai. Humilhou-se. E Deus te exaltou soberanamente. E te deu um nome que está acima de todo o nome, Pai. Assim a cada um de nós, ó Deus, ajuda-nos a nos esvaziarmos de nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a termos um novo nascimento, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Deus, a cada um aqui, Deus. Aquele que ainda peca, não peque mais. Dá o escape, Senhor. Aquele, Deus, que tem vícios, que sejam cessados agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele cuja mentalidade, Senhor, ainda é mundana, cessa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos, em nome do Senhor Jesus. Cria em nós, ó Deus, uma mente pura, Pai,
E renova em nós, Deus, um espírito inabalável, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cobre-nos, Senhor, com o teu sangue e nos torna, Senhor, branco mais que a neve, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a suportar-nos, ó Deus, as aflições do nosso dia a dia, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a ter uma moral elevada lá fora. Que as pessoas olhem para nós, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e vejam em nós o teu caráter, Cristo. Veja em nós a ti, Cristo. Veja a tua imagem, Senhor, em nós. Faz-nos sentir, Senhor, dores de parto por nós mesmos, ó Deus. Faz-nos, Senhor, nascer de novo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Abençoa o meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, a minha irmã. Abençoa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama tuas bênçãos, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que o inimigo levanta contra o teu povo, Senhor, para os afligir, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo, ó Deus, que o inimigo levante contra a tua igreja, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Faz o teu povo operar, Pai, nesta terra com grandes poderes e sinais, Senhor, vindo do teu trono em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera no teu povo, Senhor, uma transformação tal que eles reflitam a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pastora Maria. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria chamar o Francisco e a Josi aqui à frente. Francisco fez 15 anos ontem? 7, olha. Enganei. Josi está fazendo hoje 15 aninhos. Errei, tá vendo? Vamos orar por eles, pastor. O pastor vai vir orar por vocês. Ele vem, sobe logo. É desenrolado, É, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar, Senhor, suas bênçãos sem medida, Senhor, na vida do Francisco, Pai. Que ele possa crescer, ó Pai, uma criança, ó Pai, conforme o teu caráter, Pai. E que seus pais, Senhor, venham ter o caráter de Cristo, ó Pai, para que haja transformação em sua vida. Dá uma bênção especial sobre sua vida, dá um presente especial naquilo que ele tanto deseja, almeja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como igreja nós o abençoamos com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, está aqui a tua serva, Josi, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, ouvir a oração da tua serva. Que os desejos do seu coração, ó Pai, seja igual ao teu, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela venha ser cheia do teu Espírito, Pai. Que ela venha ser ousada e usada por ti, Deus. Pai, dá uma bênção especial sobre sua vida, Pai. Aquilo que ela tanto deseja, almeja, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaura, ó Pai, as suas finanças, Pai. Faz essa mulher prosperar, Senhor, em riqueza, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo uma bandeja de prata cheia de coisas brilhantes. Tu sabes o que significa. Eu vejo você recebendo uma bandeja de prata
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por essas duas criaturas. E nós damos parabéns a Ti, Deus, porque esses dois são presentes Teus, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo, não só no meio dessas duas pessoas, Senhor, mas na igreja toda, ó Pai. Obrigado por mudança de caráter, Deus. Obrigado, Senhor, por nascer de novo, Senhor, em nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Peraí, Francisco, não foge não, ele está doido para fugir. Não foge não, Francisco. Queria dizer para a igreja que, dentro da palavra, né, que nós ouvimos hoje, eu queria louvar a Deus pela vida do Francisco, porque essa semana, ontem ele fez anos e fez uma festinha lá na cidade dele, na casa dele, com os amigos dele, e eu fiquei maravilhada, porque o convite dele estava escrito que, ao invés de presente, trouxessem comidas para ajudar as pessoas que têm dificuldades, para ele distribuir para pessoas que têm dificuldades. E quando a mãe dele disse que ele aceitou, que bênção, que glória, né? Porque é tão difícil, num mundo tão materialista, nas crianças que são criadas de uma maneira tão materialista, ver um menino de 7, né? Aceitar que a festa, né, tão esperada, abrir presentes, recolher alimentos para ajudar as pessoas que têm necessidades, a gente já vê o dom de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus repousando sobre a vida desse menino e que nós possamos aprender com isso, em nome de Jesus. Amém? Foi bom, não foi? Glória a Deus. Deus vai honrar essa sua fé, Deus vai honrar esse seu amor, essa sua caridade. Amém? Ele já está honrando. E ele subiu aqui no altar porque é profético, né? Ele quer, como a Deus disse, ele quer esse lugar. É o lugar que Deus chamou ele, é o lugar que ele já tem no coração dele. Ele quer ser pastor, não é, meu filho? Eu já desistiu. Quer? Ele só não quer ficar careca, ele disse. Se o chamado pastor for ficar careca, aí ele já vai pensar 2 vezes. Mas ele crê nesse chamado, quer esse chamado e, pelo que vejo, já está trabalhando para isso. Por isso, Deus abençoa, vai abençoar ricamente esse menino e que nós possamos aprender com ele também, em nome de Jesus. Amém? Agora pode ir, meu amado. Queria só dar uns avisos à igreja. Apesar daquela caverna ali, a cozinha está funcionando normalmente através da caverna ali de Adulão. Por isso, estou morrendo aqui de fome, a cozinha vai funcionar normalmente. A igreja, ensaio geral amanhã, não esperem minha mensagem, às 8h30, todo mundo aqui, é o último ensaio, é o último, João?